saúde também irá contribuir com a parte, ou seja, irá também efetuar um gasto em relação à implementação dessa atividade. Outra coisa, se porventura você tem uma proximidade entre as localidades, poderia se ver a viabilidade de se criar um centro de atendimento em que as pessoas poderiam ser direcionadas. E nesse sentido, na verdade, você atende ao que determina a Constituição Federal. É um direito, na verdade, do cidadão e, ao mesmo tempo, é um dever do Estado enquanto ente, cumprir com essa obrigação. Agora, aí nós temos um esquema básico, o artigo 5º da Resolução 1064, a gente fez uma sintonia para poder trazer, na verdade, essa constituição, essa movimentação do fundo. Despesas correntes e de capital. Despesas correntes e de capital, os 15% que a determinação legal, o valor mínimo a ser aplicado vai constituir, como vocês podem ver aí, o Fundo Municipal de Saúde. Logicamente que o Fundo Municipal de Saúde, ele congrega esse recurso próprio, só reforçando, mais as contas específicas das transferências. Tudo é feita a gestão pelo Fundo Municipal de Saúde, o gestor tem que estar atento. E é preciso cada conta estar especificada exatamente para controlar aonde efetivamente foi feito o gasto. E, logicamente, esse fundo ele tem que ser implementado em ações voltadas para quê? Voltada para o atendimento finalístico, ou seja, um atendimento imediato da população. Então, é nesse sequenciado de que, nessa sistematização em que entra a gestão no sentido da execução desses recursos, das fontes que foram implementadas, e, ao mesmo tempo, o papel do controlador, do gestor, na verdade, o controle, que vai fazer a verificação, vai fazer o exame, se tudo aconteceu conforme o planejado. Se não, ele fará as ressalvas, fará os possíveis ajustes, porque na LOA a gente tem a oportunidade de fazer os ajustes necessários. Ou seja, se alguém perguntasse, eu posso fazer lá no PPA já a determinação do fundo que eu vou utilizar, do tipo de recurso do programa federal ou estadual? Não. Por que não? Porque o programa, na verdade, que vai ser uma fonte de aplicação de recursos, vai estar lá na LOA, na Lei Orçamentária Anual, e nós estamos prevendo aonde a gente vai aplicar em saúde, certo? E da onde veio o recurso? Veio da esfera federal, através de um programa bucal, seja lá o tipo de programa que for, que a gente vai estar utilizando. O importante é o quê? A verdade, a gente tem uma diversidade de programas, né? Poderia começar a elencar e falar aqui de vários programas e, na verdade, o entendimento que a gente quer é o seguinte: é preciso essa estrutura básica para ter o recurso? Certo? O recurso chegou, foi para a conta específica? Foi. Atendeu aquela necessidade de saúde prevista lá no plano, no PPA, o Plano Plurianual para os 4 anos, e no da LDO. Atendeu. Quem faz essa verificação? Quem faz essa verificação no sentido interno, como se fosse auditoria interna, é o controlador, certo? É por isso que ele, logicamente, com um grupo que vai estar o assessorando para fazer essa demanda nos municípios, a gente sabe que, pensando nesse sentido, tem muita coisa a ser analisada, mas se a gente for pontuar e especificar, cada município vai estar atendendo uma especificidade. Então, o serviço ele fica mais, vamos dizer assim, delimitado, no sentido de você fazer esse acompanhamento. Por que isso? Porque, logicamente, quem vai fazer a fiscalização é o Tribunal de Contas do município. Mas imagine que, se você está cumprindo, está atendendo, olhe, logicamente a gente está dando uma base de orientação ao próprio gestor geral, que seria o prefeito da cidade. Ele é a autoridade máxima, então ele vai estar sendo assessorado no sentido, olha, precisamos atender os 15% daquele recurso, precisamos implementar. E na reportagem, inclusive, ela ressalta que os municípios, no geral, eles vêm atendendo a essa determinação mínima. E lembrando que é determinação mínima, em função da necessidade da saúde no seu município, esse valor poderá ser aumentado, ou seja, eu posso aplicar 20%, 17%. Logicamente, quem está fazendo todo o levantamento das necessidades vai atender pelo menos as 4 necessidades básicas, que teria saúde, educação, habitação, no sentido de que o município ele consiga
seja de uma forma interna ou seja de uma forma integrada com outros municípios, atender a demanda do cidadão, ou seja, a necessidade dele pelos diversos serviços, em específico, no caso, a saúde. Então, essa, na verdade, é um papel, vamos dizer assim, nós não estamos, o gestor, o controlador, ele não está fiscalizando no sentido, olha, o prefeito não fez isso, deixou de cumprir aquilo, fez a previsão lá com o PPA e não está cumprindo, mas é no sentido de que, olha, foi previsto isso para esse exercício. Nós não atendemos. Por que nós não atendemos? Vamos buscar justificativas necessárias para poder, vamos dizer assim, justificar se houve, na verdade, isso. Então, é nesse sentido que a gente chama, mais uma vez, que é um sentido, na verdade, dobrado. Você fazer o planejamento, ou seja, há um grupo que vai desenvolver o planejamento com as ações, há o controlador que vai verificar a efetividade e eficácia dessas ações para gerar os relatórios que serão repassados na prestação de contas ao Tribunal de Contas. E outra coisa, um aspecto que a gente vai buscar dinamizar, no sentido de que nós mostramos anteriormente, né, de uma maneira sequenciada, a formação do fundo, ou seja, como é que ele é constituído. Mas, logicamente, ele precisa atender a alguns requisitos. Dentre eles, nós temos que ele seja, na verdade, objeto de acesso universal e igualitário, que ele possa ser aplicado em conformidade com as metas do plano de saúde, o programa, na verdade, o plano de saúde desenvolvido, e, além disso, seja de responsabilidade específica do setor de saúde. Então, o que é que a gente observa? Pode trazer. O que é que a gente observa? Esses são os direcionadores básicos, que eu vou estar direcionando para poder fazer. Por que igualitária? Eu tenho que tratar, se eu tenho que atender uma necessidade do município, eu não posso ser pontual, específico, para aquele indivíduo X, mas todo cidadão deverá poder gozar desse benefício, ter atendido esse benefício, certo? Então, tipo assim, nesse sentido, a gente vai ver mais lá na frente com relação a essa especificidade, é como se eu fosse ter que fazer um exame básico e direcionasse o indivíduo para um convênio que você tem com um hospital que faz exames de alta relevância, vamos dizer assim, de maior complexidade. Então, todos teriam que ter esse direito a fazer isso. Mas, na verdade, a gente sabe que atender aquela necessidade, a gente tem uma outra estrutura que atende muito bem, certo? E que todos terão e gozarão do mesmo benefício. Ok? Com relação agora a essa especificidade, eu queria só lembrar algumas coisas para vocês. Nós repassamos para vocês uma legislação, ou seja, a Lei 8.080, que trata especificamente da saúde. Nós nos pautamos na Resolução 1064, que é o que está norteando todo. Se vocês observarem aí, se vocês imprimiram e estão fazendo esse acompanhamento, ela que norteia todo o andamento do controle da gestão da saúde. Essa resolução que é a nossa pauta, nosso caminho de andamento atrelado a todos os outros expedientes pedidos de normas federais e estaduais. E eu gostaria, antes de encerrar esse primeiro bloco, de deixar um questionamento com vocês. A que se destinam as despesas com ações em saúde, certo? Com certeza vocês devem estar aí consultando aí com um lado, com o outro, e observando o que direciona, o que é que determina a nossa resolução. Reflita um pouco sobre isso e daqui a pouquinho nós retornaremos para dar andamento e implementar mais essa discussão. Ok? Ok, professor Vicente, muito grato, até daqui a pouquinho. Vamos fazer agora uma pequena pausa, mas voltaremos em instantes com a sequência da exposição do professor. E você já pode mandar suas dúvidas pelo telefone 0800 715250. Se preferir, use o fax. O número é 3116 7442. O contato também pode ser feito por e-mail, uniupb@rededom.com.br. Voltaremos já já. Todo mundo já nasce com o dom de falar, de escrever ou de cantar. O poeta com dom da poesia